Ted, seu bichinho de pelúcia. Mas será que você conhece todos os fatos incríveis que envolvem Ted? Menina, muita gente pensa que Ted é um homem, igual ao Senhor Dinossauro, mas isso não é exatamente verdade. No episódio em que Peppa fez aniversário, foi revelado que sua pelúcia é uma garota, com a porquinha se referindo a Ted no feminino e colocando um vestido nela. Até o Papai Pig ficou impressionado, pois nem mesmo ele sabia disso. Na verdade, isso é algo muito curioso, porque Peppa já se referiu a Ted no masculino em outros episódios, tanto antes quanto depois de seu aniversário. Talvez a Peppa se esqueça de que Ted é uma menina às vezes, ou talvez ela simplesmente fique mudando de ideia sobre isso. No final das contas, Ted é o que Peppa quer que seja. Mas e se a gente te disser que essas mudanças podem ser o sinal de que Ted é o nome de vários ursinhos diferentes, ou até mesmo de que o brinquedo da Peppa está sendo assombrado por fantasmas? Quer entender melhor isso? Relaxa, porque vamos te contar tudo sobre a Ted no mundo de Peppa Pig. Chegou a hora de se divertir com a gente em mais um Teen Videos. Ted existe. Durante os vários episódios do programa, nós conhecemos várias celebridades que existem neste universo. O Senhor Batata, o Super Batata, a Rainha, etc. Mas e se a gente disser que Ted também é uma celebridade que existe e apresenta um programa de televisão? Afinal de contas, muitos brinquedos representam personagens que existem em outros lugares. Quantas crianças têm bonecos do Homem-Aranha? O Senhor Batata e o Super Batata com certeza também têm muitos bonecos, visto que o próprio Papai Pig tem um chaveiro do Senhor Batata. Com tudo isso em mente, a verdadeira Ted pode muito bem ser uma ursa de verdade que apresenta um programa televisivo infantil que Peppa adora assistir. Mas por que Ted seria uma apresentadora em vez de um desenho animado, por exemplo? É simples, já vimos várias vezes que a família Pig ama programas com apresentadores que falam sobre saúde ou brincadeiras, visto que eles assistem tanto ao show do Super Batata que a mamãe Pig até decorou todas as falas dos episódios. Seria muito legal se a verdadeira Ted aparecesse em um episódio e Peppa tivesse a oportunidade de conhecê-la. A porquinha com certeza faria a celebridade conhecer sua versão de pelúcia, o que acabaria sendo um encontro bem inesperado. Várias Teds. Lembra que citamos a ideia de existirem vários ursinhos chamados Ted em Peppa Pig? Chegou a hora de falar mais sobre isso. Como já tínhamos dito, o fato de a porquinha se referir a Ted como garota e outras vezes como garoto é um forte sinal de que cada vez que vemos esse brinquedo, estamos vendo um Ted diferente. E como Peppa sabe disso, ela simplesmente decide se esse novo Ted é menino ou menina durante o episódio. Mas por qual motivo existiriam tantos Teds? E onde ficam aqueles que não estão com a Peppa? Para entender isso, temos que nos lembrar de que Peppa tem um hábito terrível de esquecer seu brinquedo favorito em todo lugar que vai. Nós vimos isso em múltiplos episódios, como em O Passeio do Ted, em que Peppa esquece a pelúcia no piquenique da Zoe Zebra e só a recupera porque o Senhor Zebra leva a Ted até a casa da porquinha. É ainda pior no arco de episódios em que a família Pig vai tirar férias na Itália, porque Peppa esquece sua ursinha em diversos cantos da Itália, só a recuperando porque um policial assustadoramente bom em rastrear pelúcias e pessoas sempre resgata a Ted e a leva de volta para sua dona. Se não fosse por ele, Ted seria esquecida em outro país para sempre. Mesmo assim, Peppa nunca parece aprender a lição e continua se esquecendo da pelúcia por aí. A questão é que talvez nem sempre Ted seja resgatada após ser esquecida pela porquinha, só que o desenho esconde esses momentos da gente. Isso faria com que Peppa já tivesse deixado várias Teds para trás. Sempre que isso acontece, os seus pais lhe dão uma nova réplica de presente, já que Peppa e George sempre foram bem mimados. É meio triste pensar que vários ursinhos de pelúcia podem ser abandonados pela Peppa e que ela simplesmente para de se importar com isso quando ganha uma nova Ted. Se os brinquedos dessa série tivessem vida, iguais aos de Toy Story, Peppa seria uma verdadeira vilã. E aí, você também acha que Ted guarda um segredo sombrio? Se sim, comente aqui embaixo #Ted. Vida própria. Acabamos de brincar com a ideia dos brinquedos de Peppa Pig serem iguais aos de Toy Story. Mas e se Ted realmente tiver vida própria? Isso poderia dar outra explicação para todas essas vezes em que Peppa a esquece, que é diferente da teoria de existirem várias Teds. Nós estamos colocando sempre a culpa na porquinha quando falamos sobre ela esquecer sua pelúcia. Porém, talvez não seja a Peppa quem esteja se esquecendo, mas sim Ted quem está tentando fugir da Peppa. É possível que, enquanto
enquanto ninguém vê, a ursinha salte da mão de Peppa justamente para ser deixada para trás, como se estivesse tentando fugir. Isso muda tudo o que a gente poderia pensar de Ted, pois sempre tivemos a ideia de que ela é apenas um brinquedo e que sua amizade com Peppa é ótima, mas essa mudança significaria que Ted é mais do que um brinquedo e que ela não gosta tanto da Peppa assim, visto que está sempre tentando escapar. Mas por que Ted quer tanto fugir das garras da Peppa, sendo que a porquinha não faz nenhum mal a ela? Bem, apesar de estarmos falando de um brinquedo, podemos pensar que Ted não quer viver como uma pelúcia, e sim como uma pessoa livre. Mas sempre que ela está conseguindo fugir, alguém acaba a encontrando e a levando de volta para a família Pig, e isso é muito trágico. Assombrada. Sabe o que é mais assustador do que Ted simplesmente ter vida própria? É a ideia do brinquedo de Peppa, na realidade, estar sendo assombrado pelo espírito de uma criança, ou até mesmo por mais de um espírito. Tudo isso combina com a ideia de Ted se mover por conta própria e querer escapar da sua dona, mas adiciona mais algumas coisas a essa história. Em alguns episódios, Peppa fala algumas coisas bem específicas sobre sua pelúcia, como se a própria Ted estivesse falando diretamente com a porquinha. E pode ser justamente isso que está acontecendo, principalmente porque existe um mito muito conhecido de que crianças são capazes de ver espíritos, e muitos conversam com eles como se fossem seus amigos imaginários. O brinquedo da Peppa estar assombrado é mais uma forma de explicar Ted ser tratada como menina em um momento e como menino em outro, o que faz muito sentido se houver dois espíritos dentro de Ted, o de um garoto e o de uma garota. Como ambos os espíritos estariam falando com Peppa em momentos diferentes, ela deve ficar confusa sobre isso. Parentes falecidos. Claro que, se Ted for mesmo um brinquedo assombrado por um ou mais espíritos, mais uma dúvida acaba surgindo. De onde vieram esses espíritos? E a resposta pode ter uma relação profunda com a família Pig. E se Ted estiver sendo assombrada por parentes falecidos de Peppa? Um deles pode até mesmo ser a origem do nome do brinquedo. Talvez o Ted original fosse o primeiro filho da mamãe Pig, que acabou falecendo antes de George nascer. Peppa ainda se lembraria de seu irmão mais velho, e por isso teria nomeado sua pelúcia com o nome dele, sem ter ideia de que seu irmão começaria a assombrar o brinquedo. Mas ele não deve ser o único, pois sabemos bem que tem que existir pelo menos um espírito feminino dentro da pelúcia. Mas quem seria? Coincidência ou não, uma das poucas personagens de Peppa Pig que está oficialmente morta faz parte da família Pig e se chama Eve. Não estamos falando da irmã mais nova da Peppa, mas sim da tia-avó Eve, uma parente distante de Peppa que já não está mais entre nós. A irmã caçula da Peppa se chama Eve, justamente em homenagem a essa mulher. O que ninguém imagina é que o espírito da tia-avó Eve está acompanhando sua família até os dias de hoje, através da pelúcia de Peppa. Quer continuar se divertindo com a gente? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. Narrador. Muitos fãs sempre se perguntaram como o narrador do desenho consegue estar sempre de olho na família Pig, sem que ninguém perceba. O que poucos notaram é que existe alguém que está sempre próximo deles e que raramente é o centro das atenções. Ted. Nós nunca vimos como o narrador de Peppa Pig é de verdade, e talvez o motivo para isso seja que ele simplesmente é o ursinho de pelúcia da Peppa, ou ao menos um dos espíritos que pode estar assombrando o brinquedo, como o irmão mais velho da porquinha. Afinal, quem mais ficaria observando os Pigs e comentando sobre suas aventuras, senão o primeiro filho da família? Brinquedo da Eve. Com tudo isso que falamos, seria até irônico se Eve, a irmã caçula da Peppa, se tornar a nova dona oficial de Ted no futuro. Mas isso é mais do que possível. É muito normal que crianças passem seus brinquedos velhos para amigos ou irmãos mais novos. Então, pode ser apenas questão de tempo para que Peppa faça isso. Até porque o tempo em Peppa Pig pode demorar para passar em comparação com a vida real, mas ele passa mesmo assim. A prova disso é que vários personagens já fizeram aniversários durante o programa. Peppa, George, Richard Coelho, Edmond Elefante, etc. O próprio nascimento da Eve prova que as coisas podem mudar mesmo nesse universo. Sendo assim, hora ou outra, a Peppa vai ficar um pouco mais velha e perderá o interesse em Ted. Só que ela ainda vai ter um carinho pelo brinquedo. Então, ao invés de jogá-la fora ou deixá-la guardada,
Peppa vai dar Ted para Ivy, e todos precisamos concordar que isso vai ser muito fofo de se ver. Ted abandonada. Provavelmente nem vai demorar muito para que Peppa perca o interesse em Ted, porque isso já está acontecendo, e dá para ver isso durante os episódios do programa. É só a gente comparar Ted com o Senhor Dinossauro do George. O irmãozinho da Peppa está sempre com o dinossauro em mãos, sempre brinca com ele e nunca o abandona. O mais próximo que George fez de abandonar foi quando ele perdeu o Senhor Dinossauro ao jogá-lo muito alto, fazendo o boneco ficar preso em uma árvore. Mesmo assim, o garotinho ficou completamente desesperado e não descansou até encontrá-lo. Isso é muito diferente de Peppa, que se esqueceu de Ted várias vezes e só se lembra dela quando alguém a traz de volta. Até parece que Peppa é apenas descuidada, mas, a menos que Ted esteja realmente fugindo por conta própria, como a gente tinha teorizado, é muito provável que Peppa simplesmente não ligue mais para sua boneca. Ou seja, pode ter certeza de que a porquinha está muito próxima de se despedir da Ted de uma vez e entregá-la para Ivy. Se duvidar, não é questão de anos para que isso aconteça, mas sim questão de alguns episódios. E aí, quanto tempo você acha que falta para Peppa e Ted seguirem caminhos diferentes? O próximo passo tá na sua frente. 2 vídeos cheios de diversão esperando você clicar. Valeu e até já!